Corinthians, que hoje teve uma visita surpresa no centro de treinamento. Representantes de torcidas organizadas estiveram lá e foi permitida a entrada deles para conversar com os torcedores. Pois é, a gente vai comentar com calma, só vamos fazer o seguinte, o Ortega acompanhou, o Flávio Ortega, nosso repórter, acompanhou tudo de perto. E ele vai resumir essa manhã pra gente. Muito bem, Dani, beijo para você, um abraço para todos aí no programa. Estamos aqui ainda no CT Joaquim Grava, hoje um dia bastante tenso, né? Porque a reapresentação do elenco depois da estreia com derrota para o Always Red na Conmebol Libertadores, um resultado que irritou bastante o torcedor, não só por ser o time mais fraco do grupo, mas pelo comportamento, né, pelo que o time mostrou em campo. Então, como ontem os jogadores tiveram dificuldade para retornar da Bolívia e aí foram liberados para descansarem, hoje foi a reapresentação. E aí, pela manhã, 20 torcedores aproximadamente da principal organizada Gaviões da Fiel estiveram por aqui, se reuniram e fizeram um pedido. Quiseram conversar com os jogadores, com as principais referências técnicas do elenco. Uma cobrança forte, mas com bom senso, sem violência, nada disso. Esse pedido foi aceito, né? Então nós registramos tudo isso durante a programação, né? No F360 mostramos a entrada deles, depois no Sport Center ao vivo o que foi a saída e um pouco do teor dessa conversa, né? Participaram então da reunião o Cássio, o Fagner, o Fábio Santos, o Gil, o Paulinho, o William. Os jogadores, segundo os torcedores, os jogadores reconheceram o mau momento, que precisam melhorar, negaram qualquer racha com o Vitor Pereira e disseram realmente que estão com o treinador. A torcida também, os torcedores fizeram questão aqui da Gaviões de dizer que a torcida cobra os jogadores nesse momento, estão fechados com o Vitor Pereira. E depois, na saída dos jogadores, eu tive a oportunidade, eles não quiseram gravar a entrevista, mas eu conversei um pouco com o William, conversei um pouco com o Cássio, jogadores importantes, jogadores que estavam na reunião. Todos disseram assim, foi algo normal, foi tudo bem, com uma conversa tranquila, que eles ouviram, rebateram, conversaram e que foi tudo dentro do esperado. Então é isso, agora com esse clima de pressão, Dani, que o Corinthians se prepara para a estreia do Brasileirão. E provavelmente com um time bastante modificado, com jogadores mais jovens, os mais experientes sendo preparados para o que já é uma decisão na quarta-feira pela Libertadores, com transmissão da ESPN, Corinthians e Deportivo Cali pela Libertadores. Valeu, Dani. Boa, obrigado, Ortega. Informação aqui para a gente, resumindo o que aconteceu hoje de manhã. Acho que um ponto para a gente destacar, eu nunca sou a favor e quero ouvir vocês sobre a opinião de vocês. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, porque a torcida diz que está com o Vitor Pereira, que é o técnico recém-chegado, e cobra o que eles chamam de medalhões. Diga, Sormani. Não, eu queria aproveitar que o Zé foi ex-jogador. Ele... Não, nem adianta que eu já sei que você vai falar, mas não vou falar. O que os caras falam no negócio? Não dá uma reunião dessa? O que os caras falam, Zé? Não. Sabe uma coisa, Zé? O tom é leve? Nunca. Não. Dani, você já passou por isso, então? Tá com a nota aí, Dani? Várias vezes, não. Eu tô com a nota. Você me permite só, você vai ler a nota? Não dá. Porque o Ortega traz uma situação... O Zé contou pra nós aqui no intervalo. É porque eu acho que é relevante. Não é, assim, só pra gente dar a versão do Zé, falando que já passou por essas situações, assim, é o famoso eu tô com você, mas eu vou cobrar. Que não muda o que já tá dentro de você como jogador profissional, de saber a sua responsabilidade. Sim. Não, mas eu acho que se é pra cobrar alguém, ele tem que cobrar o presidente do Ilho, o Roberto e o Alessandro. Porque desde o ano passado nós estamos falando que esse elenco tem limitações. Desde o ano passado. Por que vocês não cobram o presidente do Ilho da contratação do Luan? Sim, da contratação do Luan. Por que vocês não cobram a explicação desse patrocinador da Taunsa? Taunsa, né? Sim, exato. João Pedro. Cobrar isso. João Pedro. Né? Por que vocês não cobram tudo isso? Os jogadores, eles estão fazendo o que eles podem. O Renato Augusto tem 35 anos, está fazendo o que pode. Por que vocês não cobram o comportamento de outros jogadores? Não jogar, comportamento. Né? Atitude da diretoria de falar assim, opa, você pisou na bola 1, 2, 3, vem cá, vai ser mandado embora. Só que porque tem algumas amarras com alguns empresários e eles continuam lá, a torcida tem que começar a cobrar as pessoas certas. As pessoas certas. Tem que cobrar o presidente do Ilho.
Façam aí voltem aí no tempo e vejam quantos jogadores estavam lá, foram contratados para levar o Corinthians no número de dívidas que o Corinthians tem, no valor da dívida que o Corinthians tem em relação ao futebol. Aí vocês vão entender, a culpa são dos jogadores? A culpa é do jogador porque não corre. Os caras estão correndo, eles estão fazendo o que eles podem. Agora, todos nós falamos, o Renato não consegue jogar quarta domingo. O que você faz? Deixa o time exclusivamente nas mãos do Renato. Renato não é santo, o Renato não vai fazer milagre todo dia. Renato não vai conseguir pegar a bola e meter aqueles gols que ele vinha fazendo todos os dias, porque os caras vão marcá-lo. Claro. Né? O Vitor Pereira, como é que o Vitor Pereira vai trabalhar se ele não tem um time para jogar de acordo com a mentalidade dele? Perguntem pro Duílio, perguntem pro seu Roberto e pro Alessandro se eles conversaram com o Vitor Pereira sobre como você gosta de jogar futebol. Qual vai ser a sua ideia sobre futebol? Primeira entrevista do Vitor Pereira, assim, eu gosto do time que fique com a bola com intensidade. Rápido. Então não falaram para ele o elenco que tinha. Né? Agora a culpa é do jogador. Esse time do Corinthians não aguenta jogar quarta e domingo. É fato. A culpa não é exclusivamente dos jogadores. Cobrem quem tem que cobrar. O que eu falava no começo do ano, Zé? Perfeito. O que eu falava no começo do ano? Com aquela babaquice que vieram de 50... Porque pra mim é uma babaquice. A palavra é babaquice. Não, o patrocinador tem 50 milhões pra contratar um 9, mas vamos bancar um 9, mas vamos atrás do Cavani. Desculpa te interromper. Nós falamos aqui. Qual é o retorno dessa patrocinadora? Transparência. Nós cansamos de falar. Nos expliquem. Desculpa. Sim, eu não vou nem entrar nesse mérito agora. Eu vou entrar no mérito, repito de novo, de uma babaquice utópica. Vamos contratar um 9, não, porque é o Cavani. Se não der o Cavani, nós vamos no Suárez, porque tem 50 milhões. Por que não pegaram esse dinheiro e fizeram exatamente o que o Zé falou? Montaram um time. Elenco. Contratar laterais, no plural, com o Brico Pascoal. Mas isso não rende dividendos imediatos. Rende político título. Não, rende imediato não. Claro, mas aí é o que eu falo. Fazer futebol igual amador, qualquer um faz. Eu sento lá e começo a fazer futebol também. Pra fazer com amadorismo, eu também faço. Né? Eu vou sentar lá, vou pegar o cheque. Não, traz um 9. Não, vem lá, vê se o Cavani não quer jogar aqui. Traz, vamos fazer uma festa, coloca no caminhão de bombeiro e vai circular na cidade com bandeira. Chegou o Cavani. Isso aí é idiotice. É uma idiotice. Fizeram torcedor, é o que eu falei naquela época. Fizeram torcedor do Corinthians ou tentaram fazer de trouxa, mas ele não é trouxa. Torcedor do Corinthians que entende minimamente do futebol sabe que a defesa do Corinthians é lenta, que o Corinthians não tem volantes de recomposição, que o Corinthians não tem jogadores para suprir uma ausência do Renato Augusto, intensidade, faltava um técnico, faltava um monte de coisa. Não contrataram o que o Corinthians mais precisava, um elenco. Porque o time do Corinthians, com algumas peças experientes e um time que vai correr, que vai ser intenso, que vai marcar, que vai jogar, que vai aprender a ser mais simples em alguns momentos em campo, esse time vai render, porque você vai proteger o Renato em campo, você vai dar alternativas para que outros jogadores se preocupem na marcação e você libera os caras mais decisivos para chegarem à frente e resolver. O Corinthians não, ele está fazendo um time inteiro de jogadores mais veteranos que já não rendiam aquilo que se era esperado, até por isso que voltaram ao Brasil, que ganhavam salários milionários fora do Brasil, para voltar e esses caras correram o jogo todo. Isso é uma insanidade. E vão achar acharam que o Corinthians, com a camisa pesada e com esses caras experientes, não, o time joga por música. Isso é uma insanidade. E aí estavam falando em janeiro, com um time que já há 2 temporadas vem tendo problemas de montagem de elenco, com atletas ridiculamente fazendo figuração no elenco do Corinthians, que tem atletas no elenco do Corinthians, como o senhor Luan, e eu falo, faz figuração no elenco. Ele é um figurante de elenco dos mais caros, inclusive. Então você paga um salário absurdo para um jogador que é um figurante de elenco e você não ataca outros problemas porque você tem um cara caríssimo. Mas isso aí é ridículo. Se bem que o Duílio era o diretor de futebol na época. Ele que tirou a foto. Mas o presidente... Mas o cara que assinou o cheque... O cara que assinou o cheque, né, para contratar o Luan foi o André Sanches. Sim, ele era o grande culpado de tudo isso. E tem o detalhe, não foram 50% do Luan, né? 50% não é nem 100%, e pagou um valor altíssimo. Não se contratou, não se atacou, não se montou. O que a gente falava agora há pouco no bloco anterior, de um time coletivo que tem um elenco que supra carências, que tem a possibilidade de você jogar com atletas mais experientes e ter uma base sólida para jogar futebol. Vamos mudar, porque esse time é muito defensivo. Defensivo, não ganha nada.
Então vamos jogar bonito. Vamos jogar bonito. Vamos no gol PlayStation. Vamos pegar o videogame, aí eu vou lá na Master League, eu vou contratar 10 jogadores e aí vamos jogar, vamos lá pra frente. É o Corinthians, não é o Palmeiras. Isso é ridículo, gente. Eu tenho um ponto pra compreender. Eu quero só ouvir o Pedro, porque o Pedro tá indignado com a nota, né? A gente mostrou alguns trechos, mas assim, é uma nota... Não sei nem que palavra usar. O Zé já gabaritou. O Zé já gabaritou a situação da montagem do elenco. E tem um trecho da nota que diz: é inadmissível tomarmos gols em inícios de jogos de maneira tão recorrente. Desculpa. Se você tem uma diretoria composta, um comando de futebol, e quem está dizendo que é admissível ou inadmissível é a torcida organizada, você não tem projeto nenhum de futebol. Aí é a tua falência. E aí não vem com papo para mim de que o negócio é de paz. Tem carro de polícia na porta do CT. A Gaviões tem uma situação de agressão e outra de assassinato de mês passado para resolver dentro, sabe, da entidade, dentro da torcida organizada. A gente sabe como ocorre esse tipo de cobrança. E aí no final, Dani, e aí eu acho inadmissível o cara entrar para conversar no CT, porque o final da nota é o seguinte: diante dessa situação, os Gaviões vêm por meio desta nota informar que a paciência acabou. O torcedor pode ter paciência, pode não ter paciência. Iremos tomar as providências necessárias para pressionar esse atual elenco a entender o que é Corinthians. Que providências são essas? Estaremos em hotéis, saída de jogos, CTs, em todos os lugares, para não deixá-los esquecer onde estão jogando. E se for para ficarem com vaidade e corpo mole, visando derrubar técnico, afirmação leviana, nossa postura será outra também. Ou joga por amor, ou joga por terror. Esse cara não tem que dialogar olho no olho com o torcedor, com o jogador. Desculpa, Dani. Se ameaça. Se ameaça física. Se ameaça a vida do jogador. Que papo é esse de colocar o cara para dentro do CT? Psicológica, né? Se a diretoria tem por praxe receber lá do Parque São Jorge, uma vez por semana isso acontece, o pessoal da Gaviões, do Pavilhão, do Camisa 2, pode fazer o que quiser. É um direito da diretoria Pedro, querer dialogar. Pedro, agora, botar esse cara que tá ameaçando a vida do jogador para entrar em CT para fazer Pedro, a cobrança se eu mandar carro de polícia na porta, se eu mandar para você um e-mail com esse teor, primeiro que eu não... Não, o que você faz? Você chama o advogado, você vai na delegacia e faz um BO. Tá louco. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter que responder um processo. Claro. Sim. Eu vou ter que responder um processo. Aí o nosso chefe fala que eu tenho que te encontrar amanhã, dentro da sala, depois disso? No mínimo por assédio moral. Então, assim, independente de toda a situação que ameaça física, colocou muito bem, física. Isso aqui é criminoso. Isso é criminoso, Dani. A gente vai chegar não só física, psicológica. Vai falar pra mim que contratou o Vitor Pereira porque acredita em projeto de futebol? Certo. Aí uma semana você traz o Vitor Pereira, na outra você bota o cara da Gavião que te ameaçou a vida dentro do vestiário pra cobrar jogador. Isso não, a conta não fecha. Sim. A conta não fecha. Enquanto a gente normalizar isso e achar que é do futebol... É por isso que a gente critica o Braz. A gente está criticando o pessoal do Corinthians. Vai dar uma barbárie ali na frente. É por isso que eu falo sempre. A gente tem que também. entender que o futebol é parte da sociedade, claro. Sim. Eu vou levantar só um outro ponto de campo aqui, tá? Acho que nada justifica essa entrada, nada justifica essa ameaça, mas eu quero fazer um meia-culpa nosso aqui, porque a gente, em determinado momento, chegou a acreditar na evolução desse Corinthians no campo. Eu não acredito. Acho que muito pelos nomes, acho que muito pelos nomes, muito pela força desses jogadores, pela individualidade. Em determinados momentos que a gente falou de Campeonato Brasileiro, de previsão, a gente falou, pode ser que seja a quarta força que a gente está esperando que ocupe um lugar, né? A gente colocou o Corinthians nesse lugar. O que mudou? É a chegada do Vitor com a mentalidade diferente? É o rendimento dos jogadores em si, porque a gente não viu desabrochar o William que a gente esperava, a gente não viu o Paulinho ser o Paulinho que pelo menos guardava na lembrança, não sei se o da China, mas o que a gente guardava na lembrança. Então, o que muda do ponto de vista de campo para a gente ter que refazer essa análise? Dani, primeiro, ano passado, eu acho que o Corinthians teve um viés quando começou a jogar na Arena Corinthians, porque até então o Corinthians era altos e baixos, era mais baixos do que alto. Quando teve público, né? Quando começou a ter público, desculpa, isso é verdade. Porque o Corinthians fez 8 vitórias na Arena Corinthians. Vocês foram 8 de 9 jogos, alguma coisa assim. O Corinthians não ganhava um jogo fora e pontuava um atrás do outro. O Corinthians pontuou muito dentro de casa. Essa foi a diferença do Corinthians. Quando saía, perdia sempre. Nós sempre falamos aqui, o segundo tempo do Corinthians é problemático. O segundo tempo do Corinthians tem problemas. O Corinthians é um time que depende do Renato Augusto. Só que nós falamos isso há 6 meses atrás. O que acontece, Dani? Se você faz um trabalho, você passa a ser estudado. O que acontece no futebol? Nós temos departamento de análise, departamento de uma série de coisas, tal. Então os caras sabem exatamente onde o Renato pega a bola, quem vai passar a bola para o Renato, o que o Renato vai fazer quando está marcado, quando o Corinthians toma o gol, o que acontece. Vou pegar simples, um exemplo. Rogério Ceni após a vitória do São Paulo contra o Corinthians. Nós sabíamos que o Renato, no segundo tempo, ia voltar um pouquinho mais. O que eu fiz? Coloquei o Nestor para jogar ao lado dele.
Então, assim, não é novidade. Aí você tem que trazer algo novo, um fator novo. Qual é o fator novo do Corinthians? Não tem, porque é o mesmo elenco. É a mesma coisa. E aí você traz o Vitor Pereira. Vitor Pereira vai mudar. Ele também não mudou. Ele está dando só recado. Eu preciso de jogadores, porque o elenco é velho. Eu preciso de jogadores, porque o elenco não consegue jogar de intensidade. Você acha? Hã? Você acha que ele termina o ano no Corinthians? Eu acho que não. Com esses resultados, se mantiver esse tipo de qualidade de jogo e com esses resultados, eu acho bem difícil. Bem difícil, porque o Corinthians vai ser pressionado. O Corinthians não é aquela história de, não, vamos esperar dar tempo ao tempo. Não vai dar, porque essa mesma torcida o ano passado viu que o time ia ter problemas e ia ficar na zona do rebaixamento, foi lá e cobrou a moda antiga. Não foi com reunião assim. Foi a moda antiga, né? Foi mais ou menos o final da nota. Aí o que o Corinthians fez? O Duílio e tal. Aí foi atrás do Renato, atrás disso, atrás daquilo e tal. E contrataram esses caras, para tentar resolver e ajudar o problema do Corinthians. Exatamente. Só que não basta só isso. Não basta, o Corinthians classificou para a Libertadores, beleza, então peraí, vamos fazer um planejamento decente. Lógico. Vamos fazer um planejamento que você possa ter Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, um mínimo de segurança. O Corinthians hoje não tem segurança. Não tem segurança. Como é que se o Renato se machucar, já era. Aí entra um pouquinho que eu já estou cobrando isso, já falei, acho que é 2 rodadas, o treinador precisa mexer no time. Precisa mexer no sistema de jogo do time. Se ele mantiver essa forma de jogar, ele vai ter problemas. Né? E aí não adianta a torcida vir cobrar, porque os caras vão correr, eles vão correr um jogo, 2, pode até ter resultado. Só correr não vai resolver, mas no todo, o Corinthians vai jogar da mesma forma. Então aí o que acontece? O treinador tem que mudar. E aí passa, não é pelos jogadores, passa pelo treinador. O treinador, nós estávamos falando aqui antes do jogo contra o Always Ready, vai jogar com 2 volantes, o Renato lá na frente. O que ele fez? A mesma coisa. Se ele está vendo que o time não joga, por que ele insiste? Se ele está vendo que o time não consegue jogar 90 minutos de uma mesma forma, por que ele insiste? Ainda mais em uma altitude, que todos nós sabemos que influencia em determinado momento do jogo, vai influenciar. E continua a mesma coisa, aí você vai lá e deixa a torcida. Eu sou contra, eu acho que a torcida tem que fazer o seu papel na arquibancada. Não importa qual time que seja.